Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estaremos trazendo mais um subsídio das lições bíblicas da Escola Dominical. Esse trabalho é um trabalho da Comissão de Educação e Cultura da nossa convenção, CEADEMA. A comissão é coordenada pelo nobre pastor Zé Gomes e, nesta oportunidade, nós estaremos trazendo aqui o subsídio da lição de número 10. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a temática geral, a Igreja Eleita, com o estudo sistemático da carta de Paulo aos Efésios. Então, a abordagem de hoje é com base no capítulo 3, do verso 14 ao 21. Então, nós encontramos aqui nessa perícope o assunto da intercessão pelos Efésios, abordado por Paulo nesses versículos. Então, nós queremos trazer para você essa análise deste assunto, que com certeza vai enriquecer um pouco a sua aula da Escola Bíblica Dominical, e esperamos ter ajudado você a se aproximar um pouco mais do objetivo da nossa lição bíblica. O texto é um pouco extenso, mas nós vamos ler aqui, porque é importante, à medida que a gente vai lendo, a gente vai se familiarizando mais com o texto. Diz assim, verso 14: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes permanecer perfeitamente, compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo, na sua abordagem aqui nesse texto, na sua oração, o apóstolo Paulo, nós estamos estudando aí desde o capítulo 1, capítulo 2, na sua abordagem, trazendo esses princípios àqueles irmãos, àquela igreja, aos seus leitores, trazendo-os ao entendimento dessa mudança radical que acontecera em suas vidas, uma vez que eles viviam no paganismo, mas agora reconciliados por meio de Cristo, por meio da obra redentora de Cristo, agora alcançaram um novo padrão de vida. E aqui o apóstolo Paulo tem uma preocupação. Nós encontramos nesta oração do apóstolo Paulo a preocupação de que aquilo que ele instruiu aqueles irmãos, que aquilo que ele orientou eles, que aquilo que foi explicado àqueles irmãos por meio do ensino, fosse agora colocado em prática de maneira mais plena. Então, a oração de Paulo aqui, nós encontramos alguns pontos importantes. Nós vamos dividir aqui esta oração em 5 pontos que consideramos importantes aqui. Na primeira parte da oração, nós encontramos aqui 4 pontos importantes que Paulo enfatiza. Ele enfatiza a força, ele enfatiza o amor, ele enfatiza o conhecimento e a plenitude. Nós encontramos aqui nos versos de número 16 e no verso de número 17. Então, nós podemos entender que a partir do verso 16, o apóstolo Paulo intercede
àqueles irmãos, para aqueles irmãos, agora na prática diária, no dia a dia, na constância, porque não poderia ficar somente na teoria. Eles precisavam agora vivenciar tanto a intensidade da experiência com Cristo e a intensidade da experiência também e do relacionamento com o próximo. Então, ele fala de força. O verso 16, ele diz assim: vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habite. Agora veja, quando Paulo ele faz esta oração, Paulo está entendendo, compreendendo perfeitamente a obra reconciliadora de Cristo, bem como o canal divino de bênçãos, e bênçãos imensuráveis, bênçãos que poderiam ser alcançadas por aqueles irmãos, ou seja, saírem simplesmente do campo teórico, daquilo que eles haviam ouvido, para agora experimentar algo maior, algo muito mais profundo, mais abundante, muito mais profundo. Então, uma vez que eles compreendessem isso, e essa é a preocupação de Paulo, eles conseguiriam então experimentar, viver algo mais abundante. Então, ele pede força para que essa mensagem, esse entendimento, de certa forma, fosse colocado em prática. Então, quando nós vemos aí Paulo mencionar o homem interior e o coração, aí são duas coisas que parecem distintas, mas é a mesma coisa. Tanto o homem interior no versículo 16, quanto a referência ao coração no versículo de número 17, Paulo está falando da mesma coisa, porém, ele fala da ação do Espírito e fala da habitação de Cristo. Mas esses novos crentes, eles já não tinham, Cristo já não estava habitando neles? Com certeza sim. Mas o que Paulo está falando aqui é que a intensidade da experiência deles com Cristo deveria atingir um outro grau, um outro nível, um nível maior, porque o termo utilizado por Paulo aqui para se referir à morada, ao habitar, é katoikein, que quer dizer uma residência fixa, uma residência, ou seja, um dono de uma casa habitando ali na sua própria casa. Então, esse é o entendimento do apóstolo Paulo aqui. Don Stott, ele diz que o que Paulo pede aqui em favor dos seus leitores é que sejam fortalecidos, apoiados, revigorados, para que possam receber aquela iluminação. Então, é importante frisarmos que este habitar, ele não pode ser algo superficial, temporário, passageiro. Precisa ser algo permanente, profundo e intenso. Então, aqui nós encontramos essa preocupação do apóstolo Paulo. Então, ele pede amor. E amor, e aqui o amor é o amor de Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo de número 18. Versículo 17. Estando arraigados e fundados em amor. Ele utiliza aqui tanto de uma árvore do entendimento de uma árvore com raízes bem profundas, quanto uma casa que está sendo bem construída com fundamentos bem sólidos. Então, a estrutura nova que aqueles crentes acabaram de adquirir por meio da pregação, por meio da mensagem salvadora de Cristo, pregada pelo apóstolo Paulo, precisava de raízes profundas, e de fundamentos profundos. E essas raízes e esses fundamentos precisavam ser baseados no amor de Deus. Então, quando nós falamos de amor de Deus, nós estamos falando algo que excede aquilo que é humano, que excede o próprio conhecimento natural do homem, do sentimentalismo que hoje nós vivemos. Hoje as pessoas dizem, eu amo comer chocolate, eu amo passear, eu amo viajar, eu amo isso, amo aquilo. Mas quando Paulo fala do amor, ele fala do amor profundo de Deus, que não é um amor circunstancial, é um amor que precisa ser
vivido, experimentado de maneira intensa. Então, Paulo quer que aqueles irmãos vivam intensamente também o amor de Deus. Cristo habitando nele, e essa experiência sendo profunda e intensa, o amor de Deus sendo manifestado neles. E esse amor também de forma intensa, porque esse amor de forma intensa, ele nos constrange também a amar a Deus e amar ao próximo. Então, uma nova vida. Veja que nos versículos anteriores, capítulo 2, capítulo 1, nós vemos que havia uma diferença entre judeus e gentios. Essa barreira foi quebrada, foi rompida, agora o amor de Deus reina. Então, o amor para com Deus e o amor para com o próximo. O relacionamento vertical e o nosso relacionamento horizontal. A outra questão que Paulo aborda aqui é o conhecer ou o compreender. E aqui é uma parte importante, porque se tentarmos entender o amor de Deus, se tentarmos entender a ação de Deus, nós vamos perceber o quanto nós falhamos, o quanto nós necessitamos crescer. E veja que na oração de Paulo parece que ele vai aqui crescendo, levando aqueles irmãos a um crescimento, a um conhecimento mais elevado e crescendo aos poucos. Ele fala de força, fala de amor, agora ele fala de compreensão. Compreensão, nós não podemos ficar apenas no campo teórico, contando teorias, falando de teorias. Nós precisamos vivenciar. Então, compreender aqui é vivenciar essa experiência de maneira intensa. Olha o que ele diz. Compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Tanto essa questão da compreensão como a questão da plenitude estão interligadas. Porque a plenitude é exatamente o nível ou o padrão a ser seguido, a ser percorrido para se atingir o nível de perfeição de Deus. Porque a plenitude é a perfeição de Deus. Será se nós conseguiríamos viver a perfeição de Deus? Talvez a resposta seria não, mas nós podemos ter como padrão, assim como a Bíblia diz, sede santos como Deus é santo, nós também devemos percorrer o caminho da perfeição, assim como Deus é perfeito, assim como Ele é perfeito. Então, conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, para nós, humanamente falando, seriam coisas impossíveis. Mas quando você experimenta este amor, você consegue compreender o porquê que Deus nos amou, o porquê eu devo amar o meu irmão, o porquê devemos buscar o entendimento, porque o amor de Deus, de fato, é algo excelente. Então, para concluir aqui o nosso raciocínio, Paulo conclui a sua oração falando das bênçãos divinas. Veja que ele percorre um caminho e aí ele chega no verso 20 e ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante. Olha o que ele mostra àqueles irmãos. Todo o conhecimento que vocês adquiriram até aqui, Deus pode fazer muito mais, pode exceder muito mais aquilo que vocês já pensaram até aqui, aquilo que vocês já adquiriram de conhecimento até aqui. Aí ele conclui levando os efésios à adoração a Deus. A Ele seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que esta lição possa nos fazer desejar avançar um pouco mais, crescer um pouco mais, porque o apóstolo Paulo leva aqueles irmãos a desejar esse crescimento, que todos nós desejemos esse crescimento no conhecimento, na intensidade da ação de Cristo, na ação de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde.